Você sabe como é que funciona o versionamento de aplicativos? Por algum momento você já parou para se perguntar por que aquele aplicativo na loja tem o prefixo 3.2.1 e o que cada desses numerozinhos significa? Se você nunca pensou sobre isso, venha comigo que eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para fazer versionamentos de aplicativos da melhor forma possível. Então, não se esqueça de clicar no gostei, ativar o sininho, deixar os seus comentários aí para o próximo vídeo, tá bom? Bora lá! Bom, vamos lá então. Nesses números aqui embaixo, vocês vão ver que são 3 números separados por 2 pontos entre eles. O primeiro número que eu estou mostrando aqui para vocês é o que a gente chama de major, seguido pelo o segundo que nós chamamos de minor e o terceiro que nós chamamos de patch. Então, todo app que tem uma release, ele é dividido nesses 3 nomenclaturas, major, minor e patch. E o que significa cada uma delas? Então, a primeiro carinha que a gente vai trabalhar é o carinha do Major, que é o carinha que a gente costumamente chama de quebra de compatibilidade, né? O grandão ali que vai ter grandes impactos, grandes diferenças ou na aplicação ou no aplicativo que a gente estiver utilizando. Nós utilizamos muito esse primeiro carinha. Primeiro cenário, claro, é cenário de aplicativo. Por exemplo, sabe quando você entra num aplicativo e... Por exemplo, você entrou no aplicativo hoje e você voltou amanhã, você bate aquela sensação de que, cara, esse aplicativo aqui está totalmente diferente do que eu conhecia, não tem nada a ver. Então, aí pode ser um caso aí que a gente possa utilizar a versão do tipo Major. Então, imagine assim, o meu usuário, ele entrou no meu aplicativo e está totalmente diferente do que ele está acostumado, né? Teve toda uma mudança ali de layout diferente, ele está com outra cara. Pode ser um bom candidato a gente fazer o bump da versão do tipo Major. Inclusive, guarde essa palavrinha aqui, ó, bump. Eu vou entrar nela lá no final do vídeo aqui que eu vou te explicar com mais detalhes, tá bom? Um outro exemplo para ser mais claro ainda. Imagine aqui, hoje dia 30 de maio, eu vou lá no meu GitHub e eu vou fazer assim no meu pacotezinho. yarn-edd material UI, certo? Que é a biblioteca que a gente costuma utilizar aqui nos nossos projetos para fazer os nossos layouts de interface. Quando eu rodo o yarn-edd material UI, o que vai acontecer? Ele vai abrir o meu package.json e lá no meu package.json ele vai colocar um carinha. Por exemplo, material UI v4.20.5, né, um número exemplificado aqui. Beleza, o que isso significa? Que eu instalei o meu pacote na versão 4 da Major, do 20 da Minor e do 5 do Patch. Nesse caso aqui, beleza, ele está instalado, eu fui lá, comecei a abrir a documentação na versão 4 e vida que segue, utilizei todos os meus componentes normalmente. Agora imagine o seguinte cenário, passou um mês, hoje já é dia 30 de junho, eu vou voltar aqui e vou rodar o seguinte comandinho, o yarn upgrade, que ele faz a atualização dos nossos packages. E quando a gente vê no relatório do upgrade, o que vai acontecer? Nós iremos perceber o seguinte, que todos os packages eles sofreram atualizações, menos o do Material UI, que ainda está na versão 4. E a gente para e se pergunta, não, peraí, tem alguma coisa de errado aqui. Porque se a gente abrir o site do Material UI, a gente vai ver que o Material UI agora está na versão 5. E o meu pacote está na versão 4, só que eu mandei um yarn upgrade. Eu vou lá e o que eu faço? Yarn upgrade @material UI. Eu vou dar na intenção de forçar esse meu pacote a fazer a atualização. Quando eu faço esse force nele, o que acontece? Ele não atualiza. Ele simplesmente não vai atualizar. E aqui fica com a nossa pulga atrás da orelha. Mas peraí, o que está acontecendo? Está muito claro, eu abri o GitHub, está mostrando que ele está na versão 5. Nesse caso, o que aconteceu? O Material ele fez uma atualização de Major. E outro motivo da gente fazer uma Major, além de por exemplo, teve uma mudança de layout muito grande no aplicativo, pode ser o caso da gente ter quebra de compatibilidade. Então, uma Major, ela é comumente aqui no mundo, no ecossistema do desenvolvimento, ela é entendida como quebra de compatibilidade. Ou seja, eu não posso fazer essas atualizações manuais porque corre o risco de eu quebrar minha aplicação por alguma biblioteca que ela não é mais utilizada, ou algum import que é indevido, ou alguma função que não existe mais. Então, nesse caso, é de comum prática, uma prática comum das bibliotecas, que quando a gente tenha majors, nós tenhamos um documento de release que nos ensina a como fazer a migração da versão 4 para a versão 5. Nesse caso,
Nós temos que abrir a versão e nós mesmos fazer todo o processo de migração conforme eles nos instruem. Senão nós podemos ter quebra de compatibilidade ali na nossa biblioteca. Então, tanto o NPM quanto o Yarn, ele não vai nos deixar a gente fazer nada que impeça ou que quebre a nossa aplicação ali de forma indevida ou sem querer. Então, quando tiver atualizações majors, tenham em mente que vocês terão que abrir a biblioteca da pessoa que vocês querem atualizar, verificar nas releases e verificar se o seu projeto está ok, se ele pode seguir, ou vocês vão ter que fazer alguma espécie de migração. Porque na maioria das vezes vai ter código sim que vai quebrar a sua aplicação atual, tá bom? E é por isso que o INPM nem o Yarn, ele faz o upgrade dos packages do tipo Major sozinho. Indo agora para o segundo carinha dos nossos 3, que é o prefixo do meio, que é o que a gente chama de minor. Minor é o que a gente costuma utilizar para, normalmente, novas funcionalidades. Claro, cada empresa, cada pessoa e cada desenvolvedor pode tratar do jeito que achar melhor. Mas, normalmente, nós utilizamos o minor para novas coisas que estão sendo lançadas no app. E aí começa a ficar um versionamento um pouco semântico de como que as coisas funcionam. Então, imagine assim, ó, na versão 3, ponto alguma coisa, eu vou lançar, vamos lá, eu lancei meu app na versão 3 da Major, então vai ser o 3.0.0, certo? E agora, o que acontece? Eu vou lançar uma nova funcionalidade. Agora vai ter conciliação bancária no meu aplicativo financeiro. O que eu faço? Eu tenho que parar e pensar, bom, Major é o suficiente? Bom, deixa eu pensar, conciliação bancária, ela tem uma mudança de layout que impacta tanto a minha aplicação assim? Acho que não. Bom, ela tem, deixa eu ver, ela tem quebra de compatibilidade dentro da minha aplicação? Acho que não. Então, talvez uma nova feature, pense assim, ó, nova feature não é o suficiente para eu subir uma Major. Bom, mas uma nova feature é o suficiente para eu subir uma minor. Então, normalmente a gente utiliza o carinha do meio para as novas features. Então, pensa assim, ó, nessa minha versão do meu app, toda vez que eu lançar uma nova feature ou uma nova funcionalidade, uma nova coisa que gere valor para o usuário, sempre isso em mente, algo que eu gerei valor para o meu usuário, eu posso subir o prefixo do meio, subir um minor. Agora a gente vai para o último prefixo, que é o prefixo de patch. O prefixo de patch, eles são, basicamente, se a gente fosse resumir, ele é dedicado para coisas menores, de menos importância e ou bug fixes. Então, normalmente, assim, ó, corrigir um bug, eu vou subir o meu terceiro prefixo, o último, o prefixo de patch, eu vou fazer o bump da versão dele. Belezinha? Então, por exemplo, eu fiz uma pequena correção aqui no meu aplicativo que melhora a experiência do usuário, é uma melhoria, mas não é grande o suficiente aqui para eu considerar uma feature nova. Então, eu posso subir um nível de patch. É tudo muito subjetivo, a gente tem que analisar e pensar, sempre priorizando o bom senso, né? Por exemplo, assim, eu normalmente coloco para qualquer bugs que eu faço, eu subo uma versão de patch. Melhorias pequenas, eu subo uma versão de patch. Mudanças na build do meu aplicativo, que não necessariamente impacte o meu usuário final, por exemplo, como que eu faço minhas etapas de build, ou configurações do Babel, ou configurações de Yarn, configurações da minha aplicação, algo que o usuário nem sabe que existe, eu jogo tudo lá no patch. Então, para a gente fazer um overview rapidinho aqui antes da gente ir para os próximos tópicos, Majors é quando eu tenho quebra de compatibilidade e ou uma mudança muito grande no meu aplicativo que o meu usuário vai sentir diferença. O Minor, que é o segundo, novas features. Adicionei uma coisa legal aqui que mexe, que tem... O usuário percebe as diferenças no aplicativo, por exemplo, ele consegue usar essa nova funcionalidade, eu subo na Minor no segundo. E o terceiro, que é o Patch, é correções de bugs e pequenas mudanças ou melhorias muito pequenas, coisas quase imperceptíveis, builds e arquivos de configuração do meu projeto, eu jogo tudo na patch. Agora que vocês entenderam o que é Major, Minor e Patch, repare que agora a gente vai entender o que é versionamento semântico. E versionamento semântico nada mais é que unir o bom senso com esses três carinhas. Por exemplo, assim, ó, imagina que você bate um olho num aplicativo que está na versão 4.15.3. O que você consegue tirar de insight sem nunca ter visto esse aplicativo na vida? Bom, eu tiraria o seguinte, esse aplicativo na versão 4 dele, ele já sofreu 4 grandes atualizações. Bom, considerando que ele está no prefixo do número 15, na versão 4 dele, que de uma grande mudança, ele já sofreu 15 novas funcionalidades por esse aplicativo, ou seja, já trabalharam bastante nele. E na versão
prefixo 2 do nosso patch, que é o último carinha aqui embaixo, o que acontece? Está na versão 2, ou seja, na versão 15, ou seja, na funcionalidade número 15 do aplicativo da versão 4, eu tive 2 correções de bugs ou pequenas melhorias ali que foram implementadas no meu aplicativo. Então reparem como que a gente consegue ter, sem ter conhecimento do app nenhum, como que a gente consegue, só de olhar o versionamento, saber mais ou menos ali por cima como que está a vida desse aplicativo. Um exemplo legal para a gente trabalhar, o Node. O Node ele sempre trabalha com majors do número par, por exemplo, Node 12, 14 e 16, porque ele usa as ímpares como desenvolvimento deles. Então, nas majors 12, 14 e 16 é lançado versões que têm novas funcionalidades. Vou mostrar o exemplo aqui na tela para vocês. Olha, reparem aqui, ó. Tá vendo aqui? Então, o Node, o que acontece? Ele coloca aqui pra gente quais são. Então, na versão 14, eu tive 22 funcionalidades que elas foram implementadas em novas features. E cada uma dessas funcionalidades, elas tiveram aqui um incremento de bug fixes, né? Ou seja, na versão 22, por exemplo, eu fiz o bug fix, sei lá, melhorias e bug fix pequenos de 3 a 4 vezes nessa versão. Então, essa é a função do semântico, do commit semântico, do versionamento semântico. É a gente de fora bater o olho e saber mais ou menos como é que está a vida de todo aquele versionamento do aplicativo. Eu utilizei uma nomenclatura aqui nesse vídeo que eu falei várias vezes a palavra bump. Bump nada mais é que subir a versão do meu aplicativo. Então, quando eu falo vou fazer um bump da versão do meu aplicativo, eu vou subir algum dos 3 prefixos. Por exemplo, vou fazer um bump da major, ou seja, vou trocar de 3 para 4. Ou vou fazer um bump da minor, ou vou fazer um bump da patch. Então, um bump sempre é o ato de subir uma versão do meu aplicativo. Tem algumas regrinhas aqui muito importantes que a gente tem que seguir, tá? Isso aqui é obrigatório, nós não podemos fugir delas. Uma versão, ela nunca volta. Então, o que acontece? Se eu lançar a versão 3.2.1, já era. Essa é a versão atual a partir de agora e eu jamais posso lançar uma versão 3.2.0 em cima da 3.2.1. Não tem como. Inclusive, até as lojas já proíbem. Eu consigo lançar uma atualização da versão 3.2.1, mas nunca uma anterior a ela. Belezinha? Então essa é a primeira regra aqui que a gente precisa sempre seguir. A segunda regra para quando a gente trabalha com versões é... Esqueci a segunda regra. Lembrei. A segunda regra para quando a gente trabalha com versões é o seguinte. Quando eu faço o bump de uma versão, obrigatoriamente eu zero a minha casa direita. Ou seja, vamos supor que eu estou na versão 1.22.73. Belezinha? O que acontece? Agora eu vou fazer o bump da minor, lançar uma nova funcionalidade. Eu vou fazer a funcionalidade 1.23. Reparem que o do meio, ele teve um bump, ele teve um incremento. Então, do 22 foi para o 23. Automaticamente, todo mundo à direita dele zera. Ou seja, se esse daqui do 22 foi para o 23, o meu lado vira 0. Certinho? E a major, a mesma coisa. Agora, imagine que eu estivesse na 1.22.0. Vou lá e lanço mais 5 patches, vai. 1.22.1, 1.22.2, 1.3, 1.4, 1.22.5. Agora eu vou fazer um incremento da major, ou seja, vou lançar uma versão 2.0 do meu app. Reparem que a gente já costuma falar 2.0. Então o que vai acontecer? Eu vou subir a major, que é a primeira versão. Então todo mundo que está à direita da minha major vai sofrer uma atualização, certo? Então o 1 vira 2, quem aqui estava no meio aqui vira 0 e aqui vira 0 por consequência também. Todo mundo à direita é zerado a partir do que um bump é feito. O patch, como não tem ninguém à direita dele, ele nunca sofre nenhuma atualização. Tá bom? Ele só sobe ou zera quando da esquerda. Bom, eu acho que é isso. Eu espero que esse vídeo tenha sido bacana para vocês. Ele é um overview geral de como é que funcionam as majors, é um vídeo um pouco mais teórico. Porém, eu vou colocar nas sequências aqui nas próximas semanas como funciona as versões para Android, como funcionam as versões para iOS, como funcionam as versões para aplicativos web. É muito importante a gente saber como que a gente pode trabalhar com isso.
Além disso, existem métodos e jeitos da gente automatizar todos esses bumps de versões através dos nossos commits, para que isso fique mais natural, porque normalmente se a gente acaba deixando por fazer isso, às vezes por pressa ou porque a gente esquece, a gente acaba perdendo o versionamento semântico. Então tem um jeito da gente fazer, através dos commits que eu escrevo no GitHub, fazer todo esse versionamento no meu aplicativo de forma automática. Tá? É vídeo para a próxima aula também. Então, para não perder os próximos vídeos, se inscreva no canal, ative o joinha aí, faça tudo que precisa, deixa um comentário aí que é bem bacana quando vocês mandam feedbacks pra gente e até a próxima. Tchau, tchau!